Aleluias. Quem crê que Deus faz milagres? Nós servimos a um Deus de milagres. Aquele que era, que é e que será. O mesmo Deus que operava no passado, Ele opera hoje. Às vezes Deus nos deixa passar por algumas situações que é para nós vermos realmente que somos totalmente dependentes dEle. E quando nós somos dependentes do Senhor, em todos os sentidos, Ele supre cada uma das nossas necessidades. É apenas confiar, é apenas depositar realmente o deleite do nosso coração em Deus, e o mais Ele fará. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo em Provérbios, capítulo de número 16. Provérbios, capítulo de número 16, e o versículo de número 7. A palavra do Senhor diz assim: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com Ele. Até aqui, oremos. Senhor Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para todo sempre. Que o Senhor possa falar conosco de uma forma sobrenatural esta noite, e que a nossa mente seja levada cativa ao Senhorio de Cristo. Faça, Senhor Jesus, a Tua vontade, e daremos sempre toda a honra, glória, louvor e adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém? Toma o seu assento glorificando ao Senhor. Amém? Quando falamos de caminho, nós começamos a imaginar na nossa mente os caminhos que percorremos em nossas vidas, desde o momento que nós nascemos até os dias de hoje. É maravilhoso quando nós realmente entramos em um caminho bonito, um caminho onde é vistoso para todos nós. Isso traz uma grande alegria, e sabemos que a nossa vida ela é repleta de caminhos a serem percorridos. Só que muitas vezes nós entramos em alguns caminhos errados, caminhos esses que nos levam a perder algumas coisas que Deus havia preparado, caminhos que às vezes nós queremos pegar como um atalho para poder chegar mais rápido a um objetivo ao qual nós sonhamos. Quando nós pegamos algum tipo de atalho em nossas vidas, nós acabamos nos frustrando, porque nós sabemos que o atalho é para nós economizarmos tempo. Só que quando nós economizamos tempo na nossa vida terrena, nós perdemos tempo com Deus também, porque quando nós realmente fazemos as coisas conforme a nossa vontade, nós estamos errados, porque nós precisamos entender que os caminhos do Senhor são melhores e maiores que os nossos. Nós precisamos entender que quando nós nos justificamos diante do Evangelho, diante daquilo que Jesus Ele estabeleceu por nós, nós precisamos entender que todo caminho, quando eu entrar, será agradável ao Senhor, porque Ele está olhando as nossas atitudes. E quando Deus olha para a nossa atitude, Ele se agrada quando realmente nós estamos com o nosso coração em retidão a fazer aquilo que realmente Ele estabeleceu. Porque se hoje nós estamos aqui, é porque Deus Ele nos chamou. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Ele estava à porta, esperando para abri-la, para que nós entrássemos e desfrutássemos de um caminho ao qual Ele mesmo preparou para que viéssemos percorrer. Sabemos que a porta ela é estreita, mas o caminho é largo. É isso que Deus fala lá no Evangelho de Mateus, no Evangelho que o Senhor Jesus deixou para nós. Porque todos nós olhamos às vezes para as portas largas, para as coisas grandiosas, só que talvez não é dessa maneira. Deus Ele quer que nós venhamos realmente ser humildes e começar
pelas pequenas coisas, porque quando nós começamos pelas pequenas coisas, Deus nos coloca no muito, e por isso é entendido de todos nós que existe uma promessa de paz sendo liberada sobre a igreja do Senhor, sobre as nossas vidas, e que para tudo isso acontecer, nós precisamos realmente desviar dos caminhos errados, dos pensamentos egoístas, das coisas que praticávamos no passado, porque nós andávamos por um caminho de escuridão, mas hoje Jesus nos colocou num caminho de luz, para que nós venhamos realmente entender que Ele é aquele que vai nos direcionar ao alvo da vocação a qual Ele mesmo colocou em nós, para que sejamos santos, aplausivos diante da glória que Ele irá derramar sobre as nossas vidas. E quando eu entendo isso, eu começo a mudar o meu pensamento, porque existem coisas que as pessoas fazem e se desviam dos caminhos, e as maiores coisas que as pessoas se perdem é quando a pessoa ela quer poder. Quantas pessoas elas buscam por poder, querem ser melhores do que os outros, querem realmente ter status, e isso acaba trazendo uma queda. As pessoas hoje brigam por dinheiro. As pessoas hoje, elas se desviam dos caminhos do Senhor pelo sexo. Nós vemos isso, e isso tudo são coisas que a Bíblia nos relata. Isso tudo viria no final dos tempos, e por isso nós precisamos entender que nem o poder, nem o dinheiro, nem o sexo podem nos tirar do caminho quando nós estamos focados e determinados a fazer aquilo que agrada ao coração de Deus, porque Deus está acima de todas as coisas. Então quando eu tenho essa conexão com Deus, quando eu realmente deixo tudo isso de lado para adorar ao Senhor, para poder ser verdadeiro com Deus, Ele se alegra e Ele estende as tuas mãos para poder mostrar que Ele está no controle de todas as coisas. Só que para isso acontecer, é necessário que eu e você tenhamos uma vida no altar, venhamos entender a verdadeira palavra de Deus. Não dá mais para nós ficarmos cocheando entre dois pensamentos: ou servimos a Deus ou não servimos, ou saímos de cima do muro para poder viver um caminho de retidão, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, ou então nós iremos morrer na fé, iremos trazer peso espiritual para nós mesmos. As coisas hoje podem estar indo de vento a popa, mas se você não estiver no caminho certo, amanhã você tropeça, você machuca, e depois você vai ter que voltar, falar: Senhor, eu fui ingrato contigo. Porque a ingratidão, ela faz com que nós venhamos perder o foco e a humildade, e quando nós perdemos o foco, a humildade, nós nos machucamos, vivemos uma vida ferida, porque nós não entendemos. Às vezes nós lemos, às vezes nós buscamos, às vezes nós queremos realmente que Deus ele venha falar conosco, e parece que Deus não está falando, mas porque falta entendimento, porque nós ainda não entendemos qual é o verdadeiro caminho ao qual nós estamos seguindo, porque em meio aos caminhos que nós estamos passando, nos dias que nós estamos vivendo, Deus ele quer operar um milagre, só que depende de mim e de você. O Senhor já falou: eu já liberei. E como fazer isso? É entendendo, é poder discernir, é poder realmente abrir os nossos olhos para a verdadeira palavra, para aquilo que Deus ele estabeleceu para nós vivermos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo de número 8. Atos capítulo de número 8 e o versículo de número 27. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Todos encontraram? Atos 8, 27 a seguir. Está escrito assim a palavra do Senhor: levantou-se e foi. No caminho viu um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava
assentado no seu carro e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendeu tu o que leu? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. O lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: vê, aqui há água, o que impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha só que maravilhosa essa passagem. Aqui nós nos deparamos com um eunuco que estava servindo a uma rainha e que estava indo para adorar. Só que ele estava lendo sem nenhum entendimento daquilo que a palavra estava dizendo. Então um homem que realmente tinha discernimento, a sensibilidade do Espírito Santo, ele se deparou no caminho de uma pessoa que estava completamente perdida, e esse caminho fez com que os dois se conectassem para que houvesse uma salvação liberada sobre a vida de uma pessoa. E às vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós buscamos a nossa própria salvação e queremos que os outros se explodam. Somos egoístas, estamos errados. Nós precisamos entender que a salvação não veio só para mim, mas veio para aquelas pessoas que estão à minha volta também. E eu preciso realmente ensinar. Nós precisamos. A palavra de Deus mostra: se aquele não sabe, ensine. Se você não sabe, pergunte, porque somente assim nós iremos andar juntos no mesmo caminho que vai nos levar para a salvação, para a eternidade, ao lado do Pai. É isso que nós precisamos. O eunuco estava lendo a palavra, mas não entendia nada. Então Filipe lhe abre os olhos e fala para ele: aqui está falando do Messias, de Jesus, aquele que morreu crucificado. Aí aquele eunuco falou: ei, tem água ali. Você falou para mim também, porque eu creio que durante o caminho Filipe deve ter evangelizado ele, falado que é necessário se batizar, que é necessário participar da comunhão, ou seja, da ceia. Porque quando você realmente entende o verdadeiro plano de Deus, você está no caminho certo. E para estar no caminho certo, você precisa passar por essas duas ordenanças: o batismo e a comunhão com Cristo, através da ceia. E Filipe começou a explicar para ele, e ele falou: eu posso ser batizado? Aí Filipe olhou e falou: o que te impedes? É se não creres. Mas se creres, você pode ser batizado. Então eu creio que naquele momento ele se lançou daquelas carruagens no meio daquele caminho e falou: então me batiza, porque eu quero receber a graça inacessível do Deus vivo. E é isso que nós precisamos entender, que quando nós estamos no caminho, nós olhamos para a situação e sabemos que existem promessas liberadas através do momento que nós realmente cremos e depositamos a nossa total confiança no Senhor. E por isso nós precisamos aprender a palavra, e não somente aprender, mas ensinar, transferi-la para outras pessoas. Não podemos reter para nós. Hoje Deus quer te direcionar a viver as tuas promessas. Somos muitas vezes imaturos por não querer aprender a verdade, retrocedemos. E o imaturo, a única coisa que ele quer é destaque, ele quer se aparecer.
O imaturo é como uma criança. Quem aqui já foi criança? Como eu sou ainda. A criança, ela briga com o outro por causa de um carrinho. Você pode ver, ela briga com a menina, ela briga com o outro por causa de boneca. Essa aqui é minha. Aí ela vai falar assim: não, esse aqui é meu, mas eu tenho uma igual em casa, então essa daqui é minha. Você já viu isso? É normal as crianças brigarem. Só que hoje em dia os adultos estão se tornando crianças nesse sentido, porque estão brigando por coisas bobas e banais. Estão brigando por status, para tentar ser melhor. Estamos completamente errados. Nós precisamos entender que Jesus, Ele quer que nós sejamos como criança, mas para ser sensível e se lançar aos teus braços, não para ficar brigando, não para ficar disputando. Nós precisamos entender que nós queremos as promessas de Deus sobre as nossas vidas, mas nós não queremos pagar o preço por elas. Queremos que as coisas venham de uma maneira rápida, estrondosa, que Deus, Ele apareça aqui, toque nos teus lábios, no teu coração e mude a tua maneira de ser. Só que não é assim. Existe um preço a ser pago, existem princípios a serem cumpridos, e quando nós não cumprimos os princípios estabelecidos por Deus em nossas vidas, nós resvalamos os nossos pés, nós perdemos o foco, nós saímos do caminho e começamos a viver a nossa vontade. E quando nós vivemos a nossa vontade, nós começamos a deixar Deus de lado. Hoje eu não vou no culto porque eu estou cansado. Hoje eu não vou adorar a Deus porque eu quero fazer outra coisa. Estamos errados. Nós precisamos adorar ao Senhor constantemente. Nós entramos num caminho, e nesse caminho a qual nós entramos, nós precisamos lutar, nós precisamos brigar, porque não é realmente um caminho fácil de se passar, mas nós precisamos passar por esse caminho entendendo que existe um alvo a ser alcançado. E se nós jogarmos a toalha, se nós esmurecermos na fé, se nós não entendermos o verdadeiro plano de Deus, nós morreremos, porque nós estaremos retrocedendo, porque os obstáculos são muitos. Só que os obstáculos não podem parar você. Davi tinha um Golias como obstáculo, mas o Golias não parou, e ele foi e venceu para ser rei em Israel. Jesus tinha uma cruz, e a cruz não parou ele no meio do caminho. Ele venceu a cruz para poder salvar você e eu que estamos aqui esta noite. Qual é o seu obstáculo? Qual o obstáculo que tem te impedido? Quem aqui tem promessas a ser cumpridas? Vou perguntar de novo: quem tem promessas a ser cumprida? E eu profetizo que em nome de Jesus elas serão cumpridas na sua vida. Só que para elas se cumprirem, as promessas só chegam quando nós nos posicionamos. A promessa só vai acontecer na nossa vida quando realmente nós nos posicionamos, quando nós realmente determinamos aquilo que nós queremos. Agora eu faço uma pergunta para você: quem determina o tempo para domar um animal? O domador ou o animal? Vou perguntar de novo: quem determina o tempo para domar um animal? O domador ou o animal? Domador? Quem concorda com o domador, levanta a mão. Você falou e não levanta a mão, seu Edson? Quem concorda que o domador, que é o domador, levanta a mão. Quem concorda que é o animal, levanta a mão. Ué, você vai ficar com a mão levantada tanto para o domador como para o animal? Sai de cima do muro, ou é um ou é outro. Vamos perguntar de novo, vamos ver, está meio empatado isso aqui. Quem crê que o tempo é determinado pelo domador, levanta a mão. Você que não é levantar. Quem crê que o tempo de ser domado é do animal, levanta a mão. Um animal,
para ser domado, ele precisa passar por etapas de aprendizado. Vai chegar um momento da vida desse animal que o domador ele vai ter que pegar pesado. Vai chegar um momento que o domador vai ser mais maleável. Só que conforme o tempo vai passando, ele vê que o animal começa a ver que se ele não obedecer, ele vai viver sempre apanhando, vai viver sempre faltando algumas coisas para ele. Ou seja, quem determina o tempo das promessas chegarem na sua vida é você. Vamos aqui exemplificar. Deus é o domador e nós somos os animais. As promessas só virão na nossa vida quando nós aprendermos que realmente Ele pode nos abençoar, quando realmente nós nos submeter à sua vontade. Ou seja, ele está falando, eu e você precisamos ser submissos. O animal, para ele ser domado, ele precisa ser obediente, ele precisa ser submisso ao domador, porque se ele não for obediente, se ele não for submisso, ele nunca será domado. Ele vai ser sempre um burro chucro, aonde ele só vai fazer a vontade dele e o tempo será prolongado. Assim também são as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Elas só se cumprirão quando nós realmente deixarmos ser domados por Deus nesta terra, quando nós obedecermos, quando nós formos submissos a Ele. Aí as promessas começam a vir, as profecias começam a se cumprir na sua vida. Enquanto você fechar o teu coração e você falar, vai ser do meu jeito, Deus não vai atuar na sua vida, Deus não vai fazer o milagre acontecer. Mas quando você voltar e falar, Senhor, Tu tens o controle, este caminho, o caminho que o Senhor preparou é maior e mais alto do que os meus, então faça a Tua vontade ser prevalecida, porque aqui eu me prostro diante da Tua presença. Você pode ter a certeza, da noite para o dia, a profecia se cumpre na tua vida. Sabe por quê? Porque você está sendo obediente. O tempo da prova não é estabelecido por Deus, o tempo da prova é estabelecido por nós mesmos. E quando eu entendo isso, eu começo a viver as bênçãos de Deus na minha vida. E eu creio que você também vai começar a viver as bênçãos de Deus na sua vida a partir de hoje. Os problemas só podem ser corrigidos na raiz. E nós sabemos aonde nós erramos, nós sabemos aonde nós falhamos. Os problemas só podem ser corrigidos quando nós realmente enxergamos os princípios que quebramos perante Deus. Quando nós realmente entendemos, eu começo a alinhar os princípios e as coisas começam a acontecer. Olha só o que a Bíblia fala, não precisa abrir, eu vou ler para você. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 e 27, diz assim a palavra. E dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Ou seja, Deus está falando aqui que o homem lançou a sua semente com fé. Ele sabia que ela cresceria por si próprio, então ele foi dormir. Só que às vezes nós queremos que as coisas aconteçam em nossas vidas. É normal para todo mundo, porque nós necessitamos, nós almejamos, sonhamos, queremos realmente viver coisas maravilhosas. Só que para isso acontecer eu preciso o quê? Fazer como esse homem, eu preciso dormir. Deus está explicando aqui, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente e fosse dormir. Sabe por quê? Porque ele está depositando a confiança em Deus. Ele está falando, eu vou descansar, porque o Senhor vai fazer o milagre acontecer, vai crescer. E olha que maravilhoso. Quem aqui já plantou alguma semente? Você planta uma semente e você vai colher uma árvore. Se você olhar para essa árvore, uma árvore grande, frutífera, ela nasceu através do que? De uma semente que foi plantada. E você está colhendo uma árvore de uma pequena semente que você plantou. Olha que maravilhoso. Deus às vezes te dá o pouco e você rejeita. E por rejeitar o pouco que Deus te deu, você não consegue colher a árvore que Deus preparou para você desfrutar, para ela trazer refrigério, para ela trazer o alimento, a provisão, aquilo que você realmente precisa. Ou seja, você precisa entender que aquilo que você planta, por menor que seja, vai se tornar algo grandioso para você colher os frutos. Basta você ter fé, como Deus está explicando, como o próprio Senhor Jesus está falando. Lança a semente, descanse, dorme e saiba que ela vai crescer.
porque é Deus que dará o crescimento. Assim como Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. E eu quero dizer para você que está aqui esta noite: você tem plantado, você tem chorado, mas você não está vendo a sua semente crescer. Sabe por quê? Porque primeiro ela precisa abraçar a rocha que está lá embaixo, para quando vier a tempestade, para que quando vier a chuva, ela possa se inclinar para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, mas ela não vai se quebrar. Sabe por quê? Porque ela está firmada na rocha, e você está firmada em Cristo Jesus, o teu Senhor e Salvador. Por isso que às vezes os levantes vêm, as tempestades vêm, as dificuldades vêm sobre as nossas vidas, e nós passamos por ela, mas quando a tempestade passa, nós estamos de pé novamente, pulando, exaltando e engrandecendo ao nosso Deus. Sabe por quê? Porque Ele está no controle de toda a situação, e isso nós precisamos levar para sempre. Gálatas 6:6, a Bíblia diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instruir. Ou seja, a própria palavra do Senhor está falando, aquele que é instruído, ou seja, aquele que tem um pequeno conhecimento, você precisa repartir com as outras pessoas, porque se você não repartir tudo aquilo que a palavra de Deus está nos relatando, as pessoas não vão conseguir viver as suas promessas, as pessoas não vão conseguir realmente andar num caminho e desfrutar do milagre, e desfrutar realmente daquilo que Deus preparou. Provérbios 13:18 diz assim: pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Olha só que maravilhoso. As pessoas que rejeitam realmente, que vivem rejeitando a instrução, vão realmente ser represados, não viverão as promessas, mas aquele que realmente entende serão honrados. Deus está falando: pobreza e afronta virão aos que rejeitam a instrução de Deus, mas o que guarda a repreensão será honrado. E às vezes Deus, Ele quer nos repreender, sabe por quê? Porque Ele está vendo que nós estamos errados, que Deus, Ele está nos olhando e está vendo que nós entramos por um caminho que não era o caminho que Ele preparou. E quando nós entramos no caminho que não foi preparado por Deus, Ele quer nos repreender, sabe para quê? Para que nós voltemos e fitemos os nossos olhos nele e falemos: não resvalarei os meus pés dos teus caminhos, porque eu sei que o fim dos meus problemas acabarão quando eu entrar no santuário do Senhor. É isso que nós precisamos. Precisamos entender que o que estamos lançando em terra é algo que vai nascer para ser colhido. 1 Coríntios 15:33 diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Olha só, às vezes nós semeamos realmente para viver, começamos a nossa trajetória, a nossa jornada com Cristo Jesus de uma maneira alegre, entusiastas, temos disposição para ajudar na igreja, na obra de Cristo Jesus, porque aquilo que todos nós fazemos aqui não é para homem, mas é para Deus. Então nós precisamos fazer com alegria, nós precisamos fazer com disposição, nós precisamos entender que aquilo que eu faço aqui vai gerar uma plataforma para que outras vidas venham ser salvas e venham seguir o mesmo princípio, o mesmo caminho. Então eu preciso ter alegria, eu preciso entender que vir para a igreja não é para abraçar apenas o irmãozinho que eu gosto, que eu amo, que eu quero ver, que eu quero apertar a mão dele. Eu tenho que entender que eu estou vindo para a casa do Senhor porque eu tenho um encontro com aquele que me salvou. E quando realmente eu começo a mudar o meu pensamento para ter um encontro com Cristo Jesus, eu começo a me desfocar das más conversações, porque hoje em dia o que mais me entristece são as más conversações entre as pessoas. As pessoas que estão no mundo não têm talvez conhecimento, mas aqueles que estão dentro da casa do Senhor e entram em conversações, ou seja, fofoca, para falar o português correto, estão completamente desfocados da glória de Deus. São como uma agulha no palheiro, perdido, não
se acharam ainda, estão fora dos caminhos certos, estão fora realmente daquilo que foi vocacionado para ser feito por você. E quando nós acusamos sem saber os dois lados, nós acabamos agindo impulsivamente e mostramos o quão fraco nós somos e não sabemos dominar as coisas. Mas quando alguém vem e fala algo que eu vejo que não é do feitio daquela pessoa, eu vou deixar entrar por aqui, por aqui. Eu não vou deixar entrar no meu coração, sabe por quê? Porque senão começa a enraizar, e sou eu que vou perder, não é a pessoa. Mas hoje em dia um espírito está querendo trazer o que? Divisão. Hoje existe um espírito que está querendo atuar para poder arrancar as pessoas do caminho, para as pessoas não viverem as promessas de Deus em suas vidas. E nós precisamos realmente mudar. Nós precisamos entender que nós não podemos ser dominados pelos prazeres que nos cercam, e precisamos entender que as coisas não podem ter domínio sobre aquele que me domina. Eu preciso entender que se eu me deixo ser dominado pelas coisas, nunca eu dominarei as coisas. É como o dinheiro. Se o dinheiro me domina, eu nunca dominarei o dinheiro. Mas se eu domino o dinheiro, ele será dominado por mim. Sabe por quê? Porque Deus, ele vai dar sabedoria para andarmos no caminho verdadeiro, reto e justo. Não podemos focar nas pessoas que caiu, a não ser que seja para ajudá-las a levantar de volta. Mas se nós focarmos naquele que caiu, naquele que está errado, nós iremos perder, porque será a raiz de todo mal, a raiz que vai fazer com que você venha sair dos caminhos. Mas foque naquele que está de pé, para te ajudar a permanecer de pé. Ou seja, Jesus está de pé aqui esta noite, e Ele está dizendo para mim e para você: foque em mim, porque eu te ajudarei a passar por esse caminho, eu te ajudarei a passar pelo vale da sombra e da morte, e eu te levarei para um outro nível. Diga assim comigo assim: eia, fala, eia, quero viver outro nível em minha vida. Quando acesso um nível desconhecido, eu passo por provas, porque é como um joguinho de videogame. Quem aqui joga videogame? Só o Michael? Vou perguntar de novo: quem aqui joga videogame? Você sabe que quando você entra num nível que é desconhecido para você, o que vai acontecer? Você vai apanhar, você vai perder. Dependendo do jogo, você vai ter que voltar para outro nível, um nível anterior, e começar a aprender tudo de novo. Você vai ter que estudar sobre aquele nível para que você consiga passar. E não é diferente conosco. Às vezes nós começamos a nossa caminhada imaturos na fé, não entendemos, mas a partir do momento que nós começamos a entender um pouquinho, Deus nos leva para um outro nível. E quando Deus nos leva para um outro nível, as provas começam a chegar, e eu preciso discernir aquelas provações, porque são provações novas. E essas provações novas que estão vindo sobre a minha vida me farão crescer e alcançar o final deste outro nível, para que eu possa passar para outro, e depois para outro, para que eu consiga realmente viver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, no caminho ao qual Ele estabeleceu. E quando eu acesso isso, eu começo a ver que Deus, Ele está nos ensinando. Não é como um joguinho que você precisa aprender por si próprio, mas quando você entra num nível que Deus te colocou, numa plataforma mais elevada, você não aprende sozinho. Jesus vai estar do teu lado para fazer você passar por Ele e glorificar ao nome dEle. Quem dera todos nós profetizássemos, quem dera nós usássemos os nossos lábios para profetizar e confiássemos no poder que há na palavra liberada, porque ela não volta vazia antes que se cumpra. Só que muitas pessoas retêm a palavra, ou às vezes liberam palavras de maldição, e a própria Bíblia diz que nós escolheremos as bênçãos e as maldições. E o que nós queremos? O que você quer? Não precisa me responder. Eu sei que você quer as bênçãos, porque a palavra do Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que mereceis. Ou seja, o fim é você que determina, não é Deus.
Deus, Ele te ajuda, mas é você que escolhe o fim a qual você quer chegar. Quem deu a sentença para o povo ficar no Egito foi o próprio Deus. Gênesis 15, 13, a palavra do Senhor diz assim: então disse a Abraão: sabes de certo que peregrina será sua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Olha só, lá em Gênesis 15, quando Abrão ainda não teve o seu nome mudado para Abraão, Deus, Ele já sabia o que iria acontecer lá na frente, e falou: a nação que eu te dou será peregrina no Egito por 400 anos. E quantos anos eles ficaram cativos no Egito? Quantos anos eles ficaram cativos no Egito? Quantos anos? Quem foi que te disse que foi 400? 430 anos. A Bíblia diz, Êxodo 12:40, o tempo que os filhos de Israel ficaram cativos no Egito foram 430 anos. É a palavra que está falando. Ou seja, 30 anos a mais por causa da murmuração. Deus falou: vocês ficaram 400 anos, mas eles começaram a murmurar, e a murmuração fez com que eles ficassem mais 30 anos por murmurar, por serem incrédulos. E cá entre nós, quantas pessoas hoje em dia murmuram perante a presença de Deus? Quantas pessoas são incrédulas? Quantas pessoas não conseguem viver pela fé? Quantas pessoas querem viver apenas coisinhas superficiais e não se aprofundam? Quantas pessoas têm incredulidade naquilo que é liberado do altar para você? Quantas pessoas põem em dúvida aquilo que Deus está falando com você? E às vezes as coisas não acontecem na sua vida porque você está colocando um próprio obstáculo para não viver as promessas de Deus na sua vida. Ei, comece a entender o propósito de Deus e comece a tirar a incredulidade. Comece a parar de murmurar, comece a parar de falar que as coisas não dão certo na tua vida, que eu nasci para poder ser um pobretão, para ser um coitado, para não viver nada daquilo que Deus preparou. Ei, comece realmente a mudar o seu estilo de falar, o seu estilo de pensar. Comece a olhar para a situação e comece a falar: eu estou na prova porque o nível mais alto Deus me colocou, mas eu vou vencer porque eu estou no caminho certo e Deus me conduzirá à vitória que Ele preparou para mim. Entenda isso. Só que esse povo não ficou apenas 430 anos. Ah, pastor, ficou mais anos? Sim. Sabe por quê? Porque eles ficaram mais 40 anos aprisionados por si próprios no deserto por causa da ingratidão, porque foram ingratos. As nossas desculpas acabam impedindo Deus de agir em nossas vidas. Moisés estava dizendo para Deus, quando um certo dia Moisés teve um encontro com Deus, quando ele já tinha quase 80 anos de idade. A Bíblia fala que ele pegou uma das suas ovelhinhas e estava subindo um monte. Os historiadores dizem que ele queria dar cabo na sua vida, porque ele estava triste pela situação. Um homem que falava 70 dialetos, um homem que foi preparado para ser príncipe, para ser servido por milhares de pessoas, estava ali tomando conta de ovelhas para seu sogro Jetro. E quando ele sobe no cume daquele monte, ele avista uma sarça pegando fogo, mas a sarça não se consumiu. E quando ele chega perto, Deus olha para ele naquele caminho e fala: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o território de onde pisa é santo. Ele arranca. Sabe por quê? Porque Moisés, ele já tinha se despido de tudo aquilo que o Egito havia oferecido para ele, mas ele ainda estava com a sandália, ou seja, coisa que ele trouxe de um lugar que não era para estar nele, porque aquela sandália, ela foi construída, ou seja, foi fabricada através do crocodilo do Nilo, ou seja, de peles de algo que estava no Egito, e ele estava num lugar santo.
então Deus ele fala: ei, jogue fora aquilo que não presta, porque aonde você está é um local santo e eu quero falar com você. Então eu preciso realmente mostrar para você, Moisés, aquilo que eu tenho estabelecido. E ele fala: você vai voltar e você vai tirar o povo do Egito com a minha mão forte. Aí ele olha para Deus e fala: Senhor, mas eu sou pesado de língua. Aí Deus fala: então eu vou mandar uma pessoa para te ajudar. Olha como Deus é maravilhoso. Às vezes nós não queremos fazer as coisas para Deus, mas Deus ele sempre dá um empurrão. Ali Moisés ele estava com medo. Ele falou: eu vou voltar para aquele lugar onde eu saí. Eu matei uma pessoa lá. As palavras, as acusações já começaram a vir na sua mente. Só que Deus começou a dar um empurrão nele para poder mostrar o seu poder. Ele falou: Moisés, vai, porque o teu irmão Arão será a tua boca. Eu falarei contigo, você falará com teu irmão, e o teu irmão falará com o faraó, para que o povo possa sair e vir num caminho que eu quero direcionar. E eles foram como Deus havia determinado. E por 2 vezes Arão falou. Mas se você for ver a Bíblia, na terceira vez Moisés ele falou por si próprio. Sabe por quê? Porque Deus deu apenas o empurrão. Por 2 vezes o seu irmão falou, mas na terceira ele abriu a boca e falou: Deus me enviou aqui para libertar o povo dele. Eu quero dizer para você, às vezes você tem medo de fazer as coisas para Deus, às vezes você se retém, só que Deus ele está te dando a oportunidade, Deus está te empurrando, sabe por quê? Para você se preparar e ver que as coisas não são como você pensa, mas como Ele pensa, porque você apenas dá o impulso e Deus te capacita para fazer a sua vontade. Por isso Deus está te conduzindo num caminho esta noite, para que você comece a viver o plano que Ele preparou para ser vivido por você. Abra comigo a sua Bíblia, lá em Êxodo, Êxodo capítulo de número 33. Aleluias. Êxodo 33, versículo 21. A palavra do Senhor diz assim: perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo? Opa, me desculpe, estou lendo aqui o capítulo errado. Êxodo 33, 21. A palavra do Senhor diz assim: disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Olha só que maravilhoso. Você já se fez essa pergunta? Os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, quem escreveu? Quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada? Você já se perguntou como ele pôde escrever tão detalhadamente? Você já se perguntou como pode Moisés escrever milhares de anos depois que Deus criou tudo aqui na terra? Você vê lá o livro de Gênesis, a criação, todas as coisas. Como ele pode ter escrito? Mas aqui está realmente o enigma, porque Jesus ele simboliza o quê? A rocha. E a rocha estava ali naquele lugar. E quando Moisés é colocado dentro da rocha, ele vê tudo aquilo que Deus tinha feito até aquele presente dia. Sabe por quê? Porque é maravilhoso quando você está dentro das coisas de Deus. Deus ele te vocaciona, Deus ele te mostra. E quando ele entrou ali, Deus falou para ele: não verás apenas a minha face, me verás pelas costas, e eu te colocarei a mão. Sabe por quê? Porque eu não quero perder o meu contato com você. Ou seja, nós precisamos ter contato com Deus diariamente. Nós precisamos entender que assim como Moisés, ele
entrou dentro do Senhor para ver tudo aquilo que Deus havia escrito, feito até aquele presente dia, você também está num caminho onde Deus ele está te mostrando que Ele pode operar um grande milagre, mostrar para você que existe um verdadeiro direcionamento para ser vivido por aqueles que amam ao Senhor. Então comece a alegrar o teu coração, porque tudo aquilo que Deus estabeleceu sobre a minha vida e sobre a sua vida será vivido no momento certo, no tempo certo, porque Deus ele quer falar com você, Deus ele quer aparecer para você, Deus ele quer mostrar para você que Ele está no controle, que Ele tem o domínio de todas as coisas em tuas mãos. Entra na rocha e veja aquilo que Deus fez. Entre na rocha e olhe o caminho preparado por Deus. Números 13, versículo 1 diz assim: e falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. O que Deus manda Moisés fazer aqui? Enviar um príncipe de cada tribo. Só que os homens foram apenas espiar, e Deus queria que eles possuíssem a terra. Deus queria que eles entrassem ali naquela terra e não apenas espiassem. Só que 10 voltaram ali e quiseram desvirtuar a mente do povo, para que o povo não vivesse as promessas. Só 2 nós sabemos que trouxeram boas novas, que através da fé falaram: é um caminho dificultoso, é um caminho de grandes obstáculos, gigantes, pessoas fortemente armadas, mas nós poderemos vencer, assim como Deus fez com que nós saíssemos do Egito. E naquele momento eles começaram a entender que a falta de submissão, ela traz consequências de infidelidade, porque aqueles homens não foram fiéis ao Senhor, e por não obedecer e por ir apenas espiar, eles sofreram danos em suas vidas. Números 14:34 diz assim: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Olha só, 40 dias eles ficaram, e Deus castigou um ano por dia, para que eles pudessem realmente entender que Deus está no controle de todas as coisas. E por isso nós precisamos realmente mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos entender que quando Deus der a voz de comando, não podemos ouvir a multidão, porque a multidão ela sempre colocará obstáculos para a sua desistência. Quando eu fui casar com a pastora, se eu ouvisse a voz da multidão, eu não casaria com ela, porque as pessoas tentaram fazer com que nós não viéssemos casar. Só que existia um propósito alinhado, um caminho preparado, um caminho em qual Deus ele estabeleceu para que hoje nós pudéssemos estar juntos fazendo a obra do Senhor. E por isso nós precisamos rever os nossos conceitos, assim como a palavra de Deus, assim como aquilo que Jesus realmente instruiu e estabeleceu. Não dá mais para nós ficarmos brincando, não dá mais para nós vivermos uma vida conforme apenas a nossa vontade, mas nós precisamos viver uma vida conforme aquilo que Deus estabeleceu, porque senão somos nós que ficaremos aprisionados sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos deleites, sobre as nossas vontades. Só que Deus ele tem planos maiores, Deus tem caminhos maiores preparados para serem vividos por você. E por isso você precisa alegrar o teu coração de uma vez por todas, porque a incredulidade ela vai gerar infidelidade, porque quando você é incrédulo diante da palavra, diante da profecia, diante da promessa de Deus, você começa a ser infiel a tudo aquilo que Jesus estabeleceu para você. Olha só o que a incredulidade fala, depois você leia na tua casa. Deuteronômio 1:19 diz assim: então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto, que vistes pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cades Barneia,
Então eu vos disse: chegastes às montanhas dos amorreus, que o Senhor vosso Deus te dá. Vê, o Senhor teu Deus te deu esta terra. Sobe e toma posse dela, como te falou o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Olha só o que ele falou: vocês vão entrar naquela terra, e eu estou ordenando para vocês: tome posse. Só que o que o povo fez? O povo entrou naquela terra, viu os gigantes e voltou e falou: não dá, não vamos conseguir vencer, vamos perder, eles são fortemente armados. Só que Deus falou: entra e toma posse, se apodera. Deus está falando com você aqui esta noite, neste caminho que eu te coloquei. Eu estou dizendo para você entrar nele e tomar posse da promessa que eu liberei sobre a tua vida, e ponto final. Então toma posse de uma vez por toda. Para de incredulidade, creia no sobrenatural, creia no valor que Deus colocou em você, creia que neste caminho que você está passando, você não está sozinho. Deus está com a destra dele te segurando de pé, e se o inimigo se levantar, vai ser para ser derrotado. Sabe por quê? Porque você serve um Deus que não perde nenhuma batalha, e se ele está nessa batalha com você, é para que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aí ele continua, versículo 23: isto me pareceu bem, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram, atravessaram a região montanhosa até o vale de Escol, e espiaram a terra. Tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nos trouxeram, e nos deram informações, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Mas vós não quisestes subir, fostes rebeldes ao mandado de Deus nosso Senhor. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: o Senhor nos odeia, pois nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Olha só que ingratidão. Se você estivesse vivendo naquela época, você visse as pragas chegarem sobre os egípcios, se você visse o mar se abrir, você passar com os pés enxutos, do outro lado você olhar e ver o seu inimigo entrar pelo mesmo caminho que Deus abriu para você, e depois Deus fechar o mar e todos ali morrerem, e você poder cantar diante do salgueiro do Egito, tirar um pandeiro junto com Miriam e as meninas que estavam com ela, e dançarem e dizer: só o Senhor é Deus para fazer esse milagre. Quando vocês vissem a terra, o que vocês fariam? Fariam como esse povo? Murmurariam, ou seguiriam em frente para poder obter a vitória? E às vezes nós estamos assim, como esse povo, murmurando, porque Deus nos colocou num caminho para sermos mais do que vencedores. Deus nos colocou num caminho para que nós possamos ter boas intenções. Deus, Ele não quer ação, Deus, Ele quer obediência. E se você for obediente, você pode ter a certeza que Deus operará um grande milagre na sua vida. Deus pediu para aquele povo certa vez o ouro, como uma oferta voluntária para construir o tabernáculo, e a metade do povo deu o ouro, a outra metade reteu. Só que depois o que aconteceu? Os que reteram fizeram um bezerro de ouro. Sabe por que eu estou falando isso para você? Quando eles eram escravos, eles saíram com sacos de ouro e prata do Egito. Saíram dali, estavam pobres, eram escravos, mas saíram ricos pela mão forte de Deus. Mas quando Deus pediu algo para eles, somente a metade deu. E a metade que deu para poder fazer o tabernáculo permaneceu de pé. Mas aqueles outros que reteram fizeram um bezerro e perderam tudo, porque depois, quando Moisés desce, ele quebra aquele bezerro e joga no rio para que o rio leve o ouro abaixo. E muitas pessoas estão desse jeito, estão retendo aquilo que é de Deus, e quando retém aquilo que é de Deus, sofrem pesares e não conseguem viver realmente aquilo que Deus preparou. Porque você às vezes está como esse povo que do Egito saiu com ouro, mas perderam tudo. Mas hoje talvez você só tenha um punhadinho de semente, como aquele povo saiu da Babilônia, onde eles receberam apenas um punhadinho de semente, no Salmo 126, e eles falaram assim: ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso. E naquele momento eles começaram a plantar,
Sabe por quê? Porque eles sabiam que eles colheriam os seus feixes de trigo com alegria. E essa noite, em nome de Jesus, quem realmente quer viver a promessa de Deus, não vai receber nem ouro e nem prata, mas sementes para plantar, para poder fazer com que sejam colhidos lá na frente os frutos daquilo que você plantou. Quem quer a ausência de problemas nunca será próspero. Precisamos discernir os tempos que eram, que é e que será. Todos nós carregamos tesouros em nossas vidas e podemos derramar sobre outras pessoas. Carregamos os tesouros e nós estamos derramando sobre as pessoas, e às vezes as pessoas não querem os tesouros, e por não quererem os tesouros serão derramados em outros, porque Deus está falando o tempo todo: eu vou derramar do meu tesouro sobre aqueles que estão no meu caminho. Só que quando nós não queremos, somos nós que perdemos a promessa. E esta noite Deus está falando para você e para mim: sejamos obedientes, sejamos submissos, que possamos liberar o haja, para que as coisas venham a acontecer. Precisamos viver com alegria, mesmo em meio às dificuldades. Não espere de ninguém, apenas confie em Deus, porque a tua confiança em Deus operará um grande milagre. Seja otimista e verás a glória de Deus se manifestar na sua vida de uma vez por todas. Você só vai conseguir viver o milagre ao qual você está buscando quando você entender o verdadeiro propósito de Deus na sua vida, quando você entrar por esse caminho que Jesus ele preparou para você, e você entender que neste caminho você não está sozinho, quando você deixar a incredulidade de lado e andar por fé, quando você realmente ter a semente que Deus colocou na tua mão e você plantar com confiança, sabendo que você vai colher aquilo que você plantou, você pode ter a certeza que o milagre vai acontecer. Você pode ter certeza que a profecia se cumprirá e a promessa será liberada para ser vivida por cada um de nós. Portanto, entenda de uma vez por todas: Deus não está brincando com você. Deus está te chamando para um propósito. Esteja atento, porque Ele é o mesmo que operava antes, e Ele está operando um milagre aqui no nosso meio. Coloque-se de pé comigo. Se nós olharmos em porcentagem, nós vamos ver que existem muitas pessoas no nosso meio vivendo milagres. Mas sabe por que estão vivendo milagres? Porque depositam a sua fé em Deus, depositam a sua confiança em Deus. E para você viver um milagre, você não depende daquilo que eu falo, é a sua obediência. Eu posso te instruir, eu posso falar com você aquilo que a Bíblia está relatando, mas é você e Deus. Confiança, aprender realmente a ser dependente, porque muitas pessoas não estão vivendo uma dependência de Deus. Muitas pessoas estão vivendo apenas uma vida de necessidade. Eu estou aqui porque eu necessito. Eu estou aqui porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. Mas não entendemos que para viver toda e qualquer promessa de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos ser dependentes do Senhor. E quando eu me coloco dependente de Deus, eu não me humilho diante da situação e diante dos problemas. Eu me posiciono. E esta noite, em nome de Jesus, eu quero te convidar realmente a se destravar. Você está num caminho que Deus preparou, e este caminho te levará para mais perto do altar de Deus. Altar esse que vai quebrar todo jugo, todo grilhão. Um altar que Deus preparou para que você possa viver uma nova promessa. E aquilo que você tem buscado, você vai encontrar, porque você tem sido temente. Você podia estar na sua casa, como muitos ficaram. Ah, está chovendo, eu não vou ficar aqui. Mas perdem a bênção que Deus preparou.
porque o caminho deles estão completamente desfocado em viver o sobrenatural que Deus preparou para ser vivido por você. E Deus não fala com quem está ausente, mas Ele fala com quem está presente. E se você está aqui esta noite, é porque Deus Ele está com pressa de liberar uma profecia que lá atrás foi liberada para você e você ainda não tomou posse. Sabe por quê? Porque você se tornou incrédulo no decorrer dos anos. Só que esta noite Deus arranca toda incredulidade do teu coração. Deus arranca toda desconfiança e te enche de fé, porque você sairá dessas portas aqui esta noite em nome de Jesus. Eu creio, para poder viver um novo tempo, para poder viver uma nova promessa, para poder plantar e saber que aquilo que você tem plantado, você vai colher, porque quem está dando crescimento é o próprio Deus. Então eu te convido esta noite a louvar ao Senhor de uma maneira como você nunca louvou antes. Eu te convido a não ter vergonha da pessoa que está ao seu lado, mas realmente se lançar aos braços do Pai e fazer do seu louvor a sua oração. Quem pode louvar aqui a Deus comigo esta noite? Então que Deus faça um milagre acontecer na sua vida. Adore ao Senhor. Oh Espírito Santo, enche os teus filhos. Quebra todo grilhão. És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu louvor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou. Fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra
abra os fechados céus, se abram, o teu teu reino venha mover. Nossa fé, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Glória a Deus, aleluia a Deus. Glória a Deus. que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa fé está No nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem. nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino venha mover. nossa fé A está nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. a nossa fé está em Deus, em ti. Aleluia, Deus. Olha para essa pessoa que está ao seu lado, fala para ela assim: a tua esperança. Fala com fé e com ousadia. Fala: a tua esperança está em Deus, que vai à frente. Fala que vai à frente neste caminho para te dar a vitória. Porque você, fala, porque você é especial. E sendo eu, agora fala assim: sendo eu especial, eu viverei toda a promessa que Deus preparou para ser vivida por mim. Acende um pouquinho aí, Jorge, por favor. Olha o que a Bíblia diz. E aqui terminamos. Deuteronômio 1, 28. Para onde subiremos, nossos irmãos? Continua o fundo aí, não para não. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. Nas cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali os descendentes dos Enaquins.
Então eu vos disse: não vos espanteis, nem o temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, combaterá por vós conforme tudo o que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito. Também no deserto vistes que o Senhor vosso Deus vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem ainda assim crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós em vossa jornada, de noite no fogo e de dia na nuvem, para vos achar lugar onde vos deveríeis acampar, e para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar. Olha só o que Deus falou aqui para esse povo. Vocês duvidaram, mas todas as vezes eu fui à frente, e todas as vezes eu disse para vocês: não temas. Você não está entendendo. Deus está dizendo para você que assim como o Pai leva o caminho por todo o caminho, Ele está te conduzindo também neste caminho. E esse caminho que você está, por pior que seja, as dificuldades que você está enfrentando, não é para a sua derrota, mas é para você viver uma nova fase com um grande milagre que Deus ele tem preparado para você. A única coisa que Deus ele quer de mim e de você é que nós sejamos realmente ousados e venhamos lutar. Porque se essa dificuldade de hoje faz você retroceder e faz você se perder, Deus nunca pode te dar algo maior. Mas se você olhar para essa dificuldade, enfrentá-la e falar assim: eu vou viver o milagre, você pode ter a certeza que você vai viver. Então levante as tuas mãos para os céus e diga assim: eu viverei o meu milagre. Aplauda o Senhor e glorifique o seu nome.